Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Cultura de Santidade, Mais nosso, conhecido como nossa sala de no- casa. o sofá da nossa casa. Ontem a Rebeca me mandou um meme. Eu te mandei, né? Hum, Falando que as conversas são tão boas que a gente tem vontade de continuar a noite toda falando. E eu acho que esse canal nasce com esse desejo de compartilhar as nossas reflexões com vocês, né? com certeza. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Lembrando, tá? A gente só é leigo, a gente não é um estudioso, não é um expert no assunto de, né, santidade, igreja, enfim, dogmas. A gente basicamente somos um casal católico, né, que estamos na nossa busca de santidade, né? E a gente vem trazer experiências que a gente teve, né? Tanto na parte, né, individual, conjugal, com as crianças, enfim, para que a gente possa dar frutos, né? Trazer coisas que vocês possam usar na vida de vocês. E já de antemão, né, como não somos nenhum especialistas, perdão por algum tipo de fala errada, né? Claro, se você quiser buscar, busque o seu padre aí da paróquia onde você mora. Enfim, a gente, né, só vai trazer um relato de como a gente vive. São pequenas luzes do que a gente vê que faz sentido no nosso cotidiano. Então, é sempre aquilo que faz sentido pra gente, na nossa realidade, o que a gente procura aplicar, o que a gente está estudando. Então, sempre que nós trouxermos hoje mesmo, a gente vai trazer uma referência que é um grande nome na igreja, que é o Padre Paulo Ricardo. Então, a gente sempre vai tentar trazer também essas referências que nós buscamos. Os comentários de vocês são muito importantes para que a gente possa ter esse espaço de debate de, eu não acho que isso está tão correto assim. Porque como o Léo ele bem elucidou para vocês, é mais a nossa vivência, a nossa opinião. Então, não esperem que aqui seja uma catequese. Não esperem que aqui seja um curso de doutrina especificamente. Claro que a gente vai trazer um pouco de cada uma dessas coisas, mas não vai ser realmente formativa, sabe? A gente não tem a pretensão de formar ninguém. A gente tem a intenção de trazer esse desejo pela santidade, esse desejo pela verdade no coração das pessoas. E de alguma forma, talvez, como o Léo falou da nossa vivência, vocês possam ver sentido em alguma coisa. Com certeza. E a gente está aberto a todo tipo de comentários. Vocês, né, sempre dando feedback é muito importante aí pra gente. Pode falar. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a cultura de santidade. E aí, vamos começar falando sobre o que é a cultura? É, esse nome, né, ele é muito específico, né? Às vezes, quando a gente lançou ali o canal, a gente postou, muitas pessoas perguntaram sobre, né, o que é cultura, o que é santidade, né? Até mesmo para pessoas que não são, né, da nossa religião, que é a católica, apostólica romana, né, esse nome santidade, o que seria isso, né? Eu acho que é interessante a gente iniciar entendendo o que é cultura e o que é santidade, e o que são essas duas palavras juntas, né? Cultura, ela é uma palavra que vem, né, se modificando como eu posso dizer, sua significação, né? Então, lá, se a gente conseguir puxar lá do latim, ela trazia algo mais relacionado a cultivar terra mesmo, Uhum. né? E hoje a gente entende como, como eu posso dizer, modo de vida de um povo, né? E santidade é aquilo que todo católico é chamado, né? É a sua primeira vocação. Somos chamados a ser santos, né? Muita gente pode, né, que não é da nossa religião, entender a santidade como, vocês querem ser como deuses. Não, nada disso, né? Explica um pouquinho pra gente o que Quando é as pessoas elas santificação. falam, né, as pessoas que não são católicas, elas veem nós falando, nós que somos católicos falando sobre os santos e tudo mais, elas realmente acham que a gente está fazendo esse ato de idolatria, de colocar no lugar de Deus. Mas a busca pela santidade é algo que o próprio Jesus Cristo pediu pra gente, né? Você diz santos como o vosso Senhor é santo. Eu não sei parafrasear exatamente. Mas quando a gente fala de buscar a santidade, é nós identificarmos na vida de Jesus Cristo o que na nossa realidade a gente pode fazer para se assemelhar cada vez mais a ele. Então, é, é aquilo, né? Não é como Martin Lutero dizia, tipo, peca muito e se Crer arrepende, mais, cria crer mais mais forte forte ainda. ainda, né? Então, assim, a gente não acredita que a gente pode continuar pecando a vida inteira e só ter força suficiente de fé
que isso vai salvar a gente, sabe? A gente acredita realmente que durante a nossa vida, o nosso caminho é buscar cada vez mais nos assemelharmos a Cristo. E essa é a busca pela santidade. É nós nos temperarmos de Jesus, né? Quem fala muito isso é o professor Diego. Quando a gente se tempera de Jesus, a gente tenta é, imitar os hábitos dele, imitar a forma como ele amava, como ele se dirigia às pessoas. Isso é buscar a santidade. E uma coisa que a gente quer trazer bastante é essa santidade no cotidiano, no dia a dia. Como que a gente vai buscar isso? E por isso o nome cultura de santidade. Como que a gente vai trazer a santidade, buscar se assemelhar a Jesus Cristo, dentro da nossa cultura, dentro do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, do que a gente vive. Com certeza. E a gente, né, como a santidade é uma vocação, né, do vocário um chamado, a gente precisa entender, né, como se dá tudo isso, né, e também fazer com que a gente possa contribuir para a sociedade, né? Como a gente está falando de cultura, a gente não está falando somente de um núcleo familiar ali, né? De uma bolha, né? De uma bolha. A gente tem que como se portar no mundo, né? Para que a sociedade inteira consiga, né, ter bons frutos, né? A gente vai trazer ali um pouquinho, né, de onde surgiu, despertou essa ideia do podcast, né? Quer falar um pouquinho? Eu acho que uma coisa que, enquanto você falava sobre isso, é, tem uma frase de São José Maria que ele diz que é amar o mundo apaixonadamente, né? Eu acho que às vezes, enquanto eu falava sobre bolha do catolicismo, me remeteu muito a isso, que às vezes as pessoas elas agem como se nós tivéssemos que viver dentro de uma bolha, né? Fechados no nosso núcleo, como se a gente não pudesse debater com outras pessoas, conversar com outras pessoas com opiniões diferentes. E não, São José Maria ele nos diz que nós devemos amar o mundo apaixonadamente. Que a gente deve amar o mundo para que nós sejamos aquele que vai, né, mudar o mundo e não sermos mudados por ele também, né? Se a gente for pensar sobre isso. E o nome do podcast surgiu porque eu estava assistindo uma aula do Padre Paulo que falava sobre a época que Santa Teresa d'Ávila vivia, né, no século XVI. No século XVI, lá por 1500 e alguma coisinha, né? Tava toda aquela época do renascentismo, né, muito forte, começou no século XIV, continua até o século XVI, mas com uma intensividade maior no século XVI, junto com a Revolução Protestante. Então, E assim, a sociedade ela era teocêntrica, né? Colocava Deus no meio, no centro, né? Então, com o renascentismo, todos esses movimentos já acontecendo, o protestantismo acaba que coloca o homem no centro, né? O antropocentrismo, né? Então, acaba que ali está correndo tantas coisas ao mesmo tempo, porém, né, Deus, né, na sua perfeita vontade, levantou grandes santos, né? E por que levantou grandes santos naquele momento que era o mais difícil, né? Porque existia uma cultura de santidade naquele período. Né? Não só Santa Teresa d'Ávila, tem São João da Cruz, São Felipe Neri, São Francisco Sales. Então, foram grandes santos, né? Que foram o sustento, né? As bases que sustentaram, né, a própria igreja, né? a igreja naquele momento que estava passando por tantos problemas, né? E aí, o que eu Exatamente. falava com o Léo é que as bases filosóficas que a igreja tem, né, de Aristóteles, que buscavam quem eu sou, para onde eu vou, por que eu estou aqui. Eu acho que desde o século XV, desses santos, e com tudo isso que começou, né, XV e XVI, com tirar Deus do centro, as pessoas perderam esse fundamento de quem eu sou, para onde eu vou. Esse questionamento é muito importante. A gente não vive uma fé vazia, né? Então, as pessoas pararam de se questionar isso, ou se questionavam, se colocavam dentro dessa resposta e acabavam sem um objetivo pelo qual seguir a vida, né? E aí a gente só vê uma sucessão de problemas, de revoluções e revoluções. Na verdade, são revoltas, né? Se a gente for ver, porque não trouxeram nenhum benefício, se nós Nenhum formos tipo de pensar. evolução, né? E o que acontece? A gente está vivendo um momento muito crítico, né? Porém, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, vem trazendo um renovo para o catolicismo. Eu Exatamente. mesmo não era católico, a gente vai falar um pouquinho da nossa conversão, né? Então a gente vê o levantamento de novas conversões, né, novos movimentos que fomentam os jovens a estarem na Igreja Católica, né? E eu creio que a cultura da santidade seja o caminho para que a gente consiga levantar grandes santos nesse momento Uhum. tão difícil, onde a sociedade só consegue nos
oferecer aquilo que é mal, aquilo que não presta. Então a gente tendo a noção do que é ser santo, né, estar no meio da sociedade, como você Que disse no existe uma início, verdade, né? existe uma verdade, e essa verdade é Jesus. E a gente, muito importante, né, aconteceu na minha conversão, é que antes, quando eu estava no início do catolicismo, eu achava que para ser santo eu teria que ser um monge, um padre, seria algo inalcançável, né? Então, graças a Deus ali, Deus mostrou caminhos que me mostrou que eu, no meu cotidiano, eu consigo santificar através do meu trabalho, através de ser pai, enfim, eu consigo buscar a santidade, não fazendo coisas que um sacerdote, um religioso faria, né? Mas uma pessoa comum da sociedade. Isso é Sim. muito importante. Falando da nossa conversão, né? Eu acho que é muito interessante, acho que, falar da conversão do Léo, porque eu venho de raízes católicas, né? A minha família, na verdade, as pessoas não são religiosas. Mas a minha tia, por influência dela, eu comecei a fazer catequese quando eu era criança, então eu participei de vários retiros e tudo mais, mas me afastei. Então, quando nós nos conhecemos, eu estava afastada da igreja católica e o Léo estava afastado da igreja evangélica. Ele era protestante quando nós nos conhecemos. E aí, a gente já se conheceu, querendo casar, então eu queria casar na igreja católica e foi isso que fez com que nós pudéssemos voltar a frequentar. E graças a muitos sinais assim de Deus, né, dele nos encaminhar e nos colocar pessoas no nosso caminho que fizeram com que nós voltássemos especificamente para a igreja. A gente pode falar um vídeo depois mais extenso sobre isso. Mas aí a gente começou a frequentar a igreja de novo. E aquilo, quando a gente se dá de cara com a verdade ela nos encanta de tal forma que a gente tem fome dela, né? A gente começa a consumir aquilo com muito desejo. Então, eu comecei a consumir a igreja de novo com esse desejo, com essa fome, com essa sede. E o Léo, ele não estava tanto assim, até que veio a pandemia, né? Com certeza. Eu vim de uma família, né, onde minha mãe não me obrigava a nenhum tipo de igreja, enfim, e eu tinha, né, uma família por parte de pai protestante, mais pela questão do meu avô, mas mesmo assim nunca me envolvi, né. Através de um convite de um amigo meu da igreja protestante, eu comecei a frequentar, fui líder de célula e tudo mais, mas o tempo ali foi passando e eu acabei me afastando, né. A gente começou a catequese quando começou ali, né, o desejo do casamento, né, e como a Duda falou, ela queria casar na igreja católica, então, aí eu estava ali participando, enfim, mas não era católico, católico ainda, né? Eu estava participando ali da Porque ia casar, catequese, então tinha que porque ia fazer, né? casar, e o que que acontece? Na pandemia, né? É um momento ali assim, em casa, sem o que fazer, eu falei, vou estudar filosofia, né? Uma matéria que eu não tinha na escola direito, enfim, não conheço nada, não era relacionado a nada da igreja, eu fui pesquisar. Então eu peguei os 10 maiores filósofos, né? E dentro dessa lista ali estava Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, e aquilo me despertou. Né? Ué, como que um santo da Igreja Católica era um filósofo, né? A gente tem uma ideia errada, né, dos santos. Com certeza. A gente acha que eles são bitolados Exatamente. fora da Igreja Católica, né? Então eu pesquisando, fui olhar ali, Santo Agostinho, beleza, gostei. Aí eu fui pesquisar São Tomás de Aquino e me deparei com as 5 vias, né, que são as 5 vias para chegar de forma, né, pela razão à existência de Deus, né. Então na primeira via eu já tomei aquela pancada. Eu falei: "Cara, como assim? O cara conseguiu me explicar que Deus existe, De forma né, razoável, né? de forma razoável". Assim, na igreja protestante, pelo menos na que eu ia, nunca foi apresentado, né, esse tipo de de ideia. E assim, me apaixonei. Ele me fez ali uma metanoia. Uma metanoia. Então acontece que eu fui pesquisando mais a fundo, muito, muito, muito a fundo, então comecei a frequentar a igreja católica muito mais afinco, estudando sobre os santos, principalmente, né, a filosofia, eh, principalmente São Tomás de Aquino. Então, eu fui ali na caminhada. Porém, eu caí num erro muito grotesco, que é o quê? O tradicionalismo, né? Eu queria muito que ele falasse sobre isso, porque
O Léo, ele passou por todas as etapas até chegar ao meio termo, né? Que a virtude está no meio, né? Sim, é Aristóteles, né? Virtude medium est, né? O que acontece? Eu, né, consumindo igreja católica, pandemia, não tinha o que fazer, consumindo, consumindo, O que é o consumindo. melhor, o que é a raiz, o que é o mais profundo daquilo, né? Exatamente. Aí eu fui pesquisando, acabei no tradicionalismo, né? Indo contra o Papa, e enfim. É, aquele católico recém-convertido, né? Quer fazer de tudo. E graças a uma iniciativa aqui da minha cidade, né? Que é o grupo de cooperadores da Opus Dei, né? Depois a gente fala melhor da Opus Dei, né? Me mostrou uma outra via, né? Que foi a via do cotidiano, né? São José Uhum. Maria Escrivá é conhecido como santo do cotidiano, porque ele traz essa beleza do cotidiano e a santidade, né? É tão importante, né? Porque eu achava que, quando eu estava tradicionalista, achava que para ser santo eu tinha que fazer coisas extraordinárias, né? E estar no ordinário a santidade, né? O Sim. extraordinário. Então eu consegui ali, né, buscar o meu meio e hoje me ajuda muito, assim, é o meu modo de vida, né? Buscar aí a santidade no cotidiano, claro, errando, não tenho o que falar assim de tantos erros, mas graças a Deus aí Deus me mostrou o caminho onde eu consigo fazer com que a santidade seja parte fundamental na minha vida. Sim, acho que no tradicionalismo, né, a pessoa acaba tendo o erro de, como o padre José Eduardo falou esses dias, eu vi no Instagram, de acabar sendo muito legalista, querer ser uma igreja muito da ferro e fogo, assim como, querendo ou não, né, a gente, entre muitas aspas, critica o protestantismo de querer Bíblia, Bíblia, Bíblia. O tradicionalista acaba caindo nesse erro de querer tudo estritamente, exatamente daquela forma. Só que a vida paroquial, ela tem um grande espaço entre isso, né? A vida do cotidiano das pessoas, é isso que o Léo falava. Poxa, você vai querer falar para uma pessoa que não tem ideia dessas normas todas, que ela está fazendo tudo errado. É claro que a gente não deve abraçar o erro, nem apoiar o erro. Muito pelo contrário. Mas existe uma forma no dia a dia de você catequizar essas pessoas, muito mais pelo exemplo do que por querer empurrar a goela abaixo, né? Exatamente. E assim, como eu falei no início do podcast, né? Somos um casal normal, não somos grandes religiosos, Não teólogos, temos nada muitos disso. anos de conversão também, né? Então, se a gente Exatamente. for ver, nós estamos casados há 4 anos convertidos, assim, né? Sim, somos de classe média, então muitas pessoas, né, muitos influencers, você verifica ali casais com muito Tem toda uma dinheiro, estrutura, toda uma né? estrutura, e não, a gente é eu, tu e Jesus Cristo, Eu né? acho que isso é interessante o que o Léo falou sobre a realidade que a gente vive de ser classe média e como tem influencers que são tão ricos, né, nesse sentido, classe média alta, a mais. Porque essas pessoas, elas têm toda uma estrutura justamente para estudar, para se aprofundar sobre os temas. Mas, poxa, no meu dia a dia, a gente começa o dia 5h30, 6 horas da manhã, até 11 horas da noite, é preenchido por coisas relacionadas à nossa vida de casal, de pais, de profissionais. Aonde que a gente vai encontrar tempo para estudar sobre doutrina, sobre essas coisas, de forma como se nós quiséssemos ser, não leigo, Religioso? religioso? Não faz Não tem sentido. como a gente querer estudar. Eu tava falando com o Léo sobre esses dias. Tipo, não tem como eu querer estudar sobre metafísica agora, por mais que eu ache super interessante, se a minha filha me demandando outra coisa, se eu preciso estudar sobre a educação dos filhos. Então, a Exatamente. santidade na nossa vida vai ser como aplicar as verdades que a gente conhece na vida dos nossos filhos. E que talvez daqui 30 anos a gente consiga estudar sobre esses temas mais profundos, mas eu acho que o que falta na internet, pelo que eu vejo assim, do meio católico, que é o que a gente pode falar, né, principalmente, é que os grandes influencers, eles todos partem de um ponto de vista de quem tem condição financeira de bancar estudo, de bancar tempo vago, de bancar funcionários que cuidem da casa. Então, assim,
Se hoje a gente vai falar sobre cultura de santidade, a gente vai falar para uma grande parte da população, 98%, que não tem esse apoio todo financeiro que essas pessoas têm e que podem se sentir perdidas em busca da santidade. Até mesmo frustradas, né? Pensar assim, nossa, o que eu tô fazendo de errado? Exatamente. Acho que essa frustração é a palavra, né? Com certeza. E o que acontece, né? Você falando ali da questão dos religiosos, né? Na minha conversão do tradicionalismo pro, pro meio, né? O que acontece? Uma coisa muito interessante. Na época, eu comprei até mesmo oração das horas. Né? Normalmente, o religioso, o padre, enfim, tem o liturgia das horas, que são várias, né, orações ali durante o dia, e tinha ali o oração das horas, que é menos, né? Liturgia das horas, tá guardadinho. Exatamente. Então, o que acontece? São orações extensas, salmos, enfim. E, assim, na nossa vida não dá É uma tempo para eu obrigação fazer. do padre. Exatamente. E eu me vi obrigado a ler aquilo, né, sem meditar, só lendo, enfim, achando que eu buscaria a santidade daquela forma, Que né? dessa maneira já não é nenhum ato de amor, né? Nem, era, Porque é era como uma tarefa, né? check, né? Tipo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cumprir isso. Exatamente. Então, com o aprendizado, né, da Opus Dei, enfim, a gente foi melhorando, né, encaixando melhor toda essa busca, né, Sim. e a gente está aí caminhando. E aí, quando a gente entra nessa busca da verdade, né? Voltando para o que a gente falava sobre a cultura de santidade, eu estava assistindo um vídeo do Padre Paulo. A gente já tinha ideia de fazer esse canal, mas a gente não tinha um nome ainda. E aí eu falava com o Léo sobre esse vídeo do Padre Paulo, que ele fala o seguinte: nós vivemos em um país. Por que nós temos tantos craques do futebol? Porque existe uma cultura do futebol. Por que em países que têm grandes pianistas existem grandes pianistas? Porque há uma cultura de música. Então, nós precisamos, o Padre Paulo dizia, resgatar essa cultura de santidade. Nós precisamos resgatar muitos profissionais no caso, muitos consagrados, né, religiosos, que estejam buscando a santidade e que deem essas formações boas para as pessoas, para que na sociedade, na cultura, as pessoas elas comecem a almejar serem santos. E quando tem um grande movimento de pessoas buscando algo, vai surgir um ou outro que vai ser santo. Para grande parte, pode ser que não aconteça a grande santidade, mas se surgirem 3 grandes santos, a gente já vê muita mudança, né? Com certeza. E é aquilo, a proposta do canal é a gente trazer um pouquinho vocês para dentro da nossa casa, né? Eu sou bem reservado, não gosto de fazer story, nem falar, tá sendo difícil para mim aqui. Compartilhar nossa Mas família. exatamente. Mas o que acontece? Eu me achei no dever, né, da necessidade de mostrar como é um casal de classe média, com 2 crianças, aberto à vida, que trabalha, que estuda, enfim, para que vocês consigam ter, né, também, né, visualizar e, e querer também ser, Talvez seja algo que esteja faltando para você ouvir, né? sim, Pode ser que no dia a dia, o que eu faço muito é colocar os vídeos e fazendo as coisas durante o dia, né? E pode ser que alguma coisa que a gente fale faça sentido e faça, poxa, era isso que estava faltando, né? Poxa, talvez a gente vire uma chavinha no coração de vocês, com né? certeza. E a gente não quer passar nada de doutrina, enfim, né? Porque a gente está estudando. É A leigo, gente é leigo. leigo, Leigo, leigo. a gente lê alguns livros. Então, assim, né, não, Poucos. não é esse critério, né? A gente vem aqui trazer vocês para nossa casa para a gente mostrar um pouquinho, né, do nosso dia a dia, para que a gente consiga fazer com que desperte no coração de vocês, o mesmo que está despertado no nosso, que é o nosso primeiro, né, chamado, né, que é a santidade. Acho que o que a gente tem é uma boa intenção. Acho que Exatamente. a gente pode, talvez, concluir o vídeo Aham. com isso, né? Nós temos uma boa intenção. Acho que dentro da internet também, né, tem pessoas tão mal intencionadas que querem tanto levar as pessoas para um caminho de perdição, ou que mesmo que levantem a bandeira de que estão tentando ajudar você, na verdade ela só está atrás do seu dinheiro, né? A gente vê O muito isso. lead. O lead, Preenche o exatamente. formulário. Ai, preencha aqui seu e-mail para você ganhar um conteúdo de graça. E aí você tá lá, né, vendendo o seu tempo para essas pessoas. Então, a gente espera que esse tempo que vocês gastem aqui no nosso canal, eu pretendo trazer vídeos somente comigo, espero que o Léo faça vídeos também,
com ideias dele também próprias, para que seja realmente esse suspiro no dia de vocês, para que, através de uma boa intenção, vocês encontrem o caminho de buscar a santidade E se também. a gente consiga, pelo menos, salvar uma alma, né, já valeu a vida. Exatamente. É isso. Muito obrigada. Um prazer estar com vocês. Comentem, curtam, compartilhem.